E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre oscilações. Esse tópico, além de ser muito abrangente, estando presente aí em praticamente todos os ramos da física, ele também é muito importante para a compreensão dos fenômenos. Veja bem, uma oscilação, uma vibração, nós vamos definir daqui a pouco, ela está presente ali desde coisas invisíveis, como por exemplo o movimento dos átomos, até a luz que chega aos nossos olhos. Então, compreender o fenômeno oscilatório é abrir as portas para a compreensão dos fenômenos mais gerais, que nós chamamos de fenômenos ondulatórios. Então, vamos ver do que se trata essa oscilação. Colocando essa definição aqui para a gente, então a oscilação vai ser qualquer movimento aí vibratório que é realizado em torno aí de um ponto de equilíbrio. Então, você pode dizer que é um movimento de vai e vem. Nós podemos trazer como exemplo, no nosso cotidiano, algumas situações. Vou colocar algumas figuras para a gente aqui. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Este primeiro aqui é bem comum. Não tão comum hoje, a gente não vê tantos relógios de pêndulo, né? Mas é um relógio de pêndulo. Nós temos também aqui esse objeto aqui, o diapasão, que é muito utilizado aí para afinação de instrumentos. Este exemplo aqui é uma lâmina. Essa lâmina, este A seria o ponto de equilíbrio. E aí você dá um tapinha nessa lâmina, ela começa a vibrar entre esses pontos C e B aqui. Ou seja, sempre vibrando, ou seja, um movimento de vai e vem, indo e voltando. Um movimento vibratório em torno de um ponto de equilíbrio. E essa última situação aqui, que a gente vai acabar explorando de uma forma similar a este modelo aqui, o modelo de massa-mola. Só que aqui está a ação aqui sobre a força-peso, deixando aqui em equilíbrio com a força elástica. Nós podemos dar aí vários outros exemplos, como por exemplo uma vibração de uma corda num violão, né? E assim por diante. O próprio movimento dos nossos tímpanos, quando recebem uma vibração sonora. Então, nós podemos aí dar uma série de exemplos. Então, para compreender bem física, em geral, desde ali o mundo microscópico até o mundo macroscópico, isso passa pelas oscilações. Então, como nós já discutimos aqui um pouco, eu disse que esse tipo de movimento essas oscilações, né, são muito presentes em todos os ramos da física. Mas eu estaria sendo injusto se eu não dissesse que, na verdade, é presente em sistemas também que não são exatamente físicos, sistemas químicos, sistemas biológicos, até mesmo em modelos econômicos, né, para você ver o poder, então, desse tópico que nós estamos trabalhando, a abrangência dele. Mas, em especial, nós vamos nos concentrar aqui num tipo de oscilação que é muito comum aqui na física. E é um modelo dos mais simples possíveis e que podem resolver uma grande quantidade de problemas. O nome desse tipo de oscilação é o movimento harmônico simples. Então, vamos entender bem. Ele se chama movimento harmônico porque ele se repete com o passar do tempo. Ele é um fenômeno periódico. E ele é chamado de simples porque você tem apenas a presença de uma força que nós vamos estudar aqui, que é a força elástica, uma força restauradora, que faz com que este corpo retorne à sua posição original após avançar o ponto de equilíbrio, fazendo isso periodicamente. Então nós colocaremos sempre esta nomenclatura MHS para abreviar quando a gente estiver tratando desse movimento. E para fixar as ideias, vou colocar aqui a definição para vocês, então. Está aqui. Aí você se pergunta, e quando não for assim? E quando existem outros tipos de movimento harmônico? Bem, existem bastantes, pessoal. Só que esses nós não estudaremos aqui. A gente vai focar no movimento harmônico simples,
porque os movimentos em que há presenças de forças externas que dissipam energia, né, vão levar a movimentos um pouco mais complicados, que não são aqui do interesse do nosso curso. Sem dizer também que existem os movimentos anarmônicos, né, que servem muito bem para descrever, por exemplo, movimentos complicados como de moléculas. São movimentos vibratórios um pouco mais complexos. Mas, para nós, isso aqui será o suficiente. Bem, vamos focar então mais na parte mecânica, embora isso tenha aplicações em outras áreas da física. Vamos focar na parte mais mecânica newtoniana. E, bem, como a matemática é a linguagem, né, com a qual a física conversa com a natureza, é óbvio que você já está curioso para saber qual tipo de matemática nós vamos utilizar aqui. Aqui nós vamos introduzir ferramentas matemáticas, funções, que são periódicas. Se o movimento harmônico simples é um movimento periódico, nada mais justo do que utilizarmos funções matemáticas periódicas, ou seja, que se repetem com um período aí fixo, com o passar do tempo, e aí você vai ter uma descrição mais apropriada para trabalhar. Beleza? Vou dar alguns exemplos para vocês de duas funções que nós vamos ver muito. Então vamos colocar esta representação dessas funções. Olha, aqui nós temos então a representação gráfica de duas funções periódicas, a função seno e a função cosseno. Essas funções são chamadas periódicas porque o comportamento delas, né, dessas duas funções, elas se repetem após um certo tempo mínimo de oscilação, que nós chamamos de período, como vimos já na física 1. Então veja bem aqui, ó. Se eu começo essa função, o valor dela aqui no zero, a função seno, após aqui, ó, vou percorrer com o mouse, ó, você percebe que a partir desse 2π aqui, ou seja, de 0 a 2π, a partir daí ela começa já a repetir, fazer um novo movimento, né, igual ao passado. Então nós dizemos que esta função tem um período de 2π. A mesma coisa a função cosseno. Ó. Você começa aqui no valor 1, quando o x é igual a 0, ela vai variando, ela chega em 1 novamente, depois de ter percorrido um valor de x aqui de 0 a 2π. Então você percebe que essas duas funções, ela também tem uma coisa muito interessante, uma relação interessante. É que elas são praticamente a mesma função. A única diferença é que elas estão deslocadas eles estão defasadas, vamos dizer assim, por um ângulo de π/2. Então, se você pegar aqui essa função cosseno e arrastar ela um pouco aqui para a direita, ou seja, de um tanto de π/2, você vai ver que esse máximo aqui vai coincidir com esse valor máximo. Bem, antes que eu me esqueça, outra característica interessante das funções é que elas sempre variam no intervalo de -1 até 1. Então, os valores máximos assumidos, que vão ser justamente esses pontos máximos e mínimos aqui desta função, estão sempre ali os valores presentes entre -1 e 1. Isso vai ser muito interessante, porque nós veremos que no movimento harmônico simples nós teremos o movimento do sistema massa-mola, que nós vamos estudar daqui a pouco, e você sempre vai ter a mola esticando numa distância máxima, vai estar voltando para o valor 0 e depois vai estar indo para o outro lado, para a esquerda, por exemplo, assumindo a distância máxima novamente. Ou seja, vão ser deslocamentos simétricos em relação aqui, por exemplo, ao ponto de equilíbrio, que seria aqui no meio. Ó. Então ele vai o mesmo tanto para a esquerda, o mesmo tanto que ele vai para a direita. Então vamos lá. Vou apresentar para vocês qual sistema que nós vamos utilizar de base para fazer o estudo do movimento harmônico simples. Vamos pegar então esse sistema famoso, que é o sistema massa-mola, no qual você tem aqui uma mola aqui com uma constante, que eu vou chamar aqui de constante K, né?
essa constante K indica aí a rigidez da mola, o quanto ela é difícil de se puxar ou comprimir. Aí aqui você tem esse ponto zero, que é o ponto de equilíbrio. Esta massinha aqui, suponhamos que ela tem um valor aqui de massa, vou chamar aqui de M, tá? A massa dela seja um M, em genérico. E aqui nessa situação não tem nenhuma força presente nela na horizontal, né? Só tem a força normal e a peso na vertical, que não interessa para nós. É importante, já que não tem forças dissipativas, que essa superfície aqui nós vamos considerar sem atrito. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui é uma superfície sem atrito. Beleza? E então, quando esse nosso sistema sofre um deslocamento aqui para a esquerda, suponhamos que esse aqui seja o máximo que você consegue comprimir essa mola, por simplicidade. Você deforma essa mola aqui para a esquerda, vai surgir, de acordo com o que nós vimos lá pela lei de Hooke, uma força para a direita, que tende a restaurar essa mola à sua condição inicial. Certo? Então, se você puxou ela aqui de uma certa quantidade X, e a elongação máxima dela é A. Esta força elástica vai tentar puxar ela de volta para a direita. Se eu fizer o processo contrário, se eu puxar ela para a direita, a mola vai fazer uma força nela agora para a esquerda. Certo? De modo que, como nós vimos lá nas leis de Newton, né, nós teremos a seguinte situação. A força resultante sobre essa partícula, que eu vou chamar de R aqui, ó, o vetor, a força resultante, vai ser simplesmente, né, que é a soma de todas as forças, né, pessoal? Vai ser igual à própria força elástica, FEL, em que esta força elástica é dada pela lei de Hooke, e ela tem a seguinte forma, menos Kx, onde x é a quantidade com qual ela é deslocada, K é a constante elástica dela, beleza? E esse sinal de menos serve para indicar o seguinte, ó, se eu puxo ela para a esquerda, ela tende a ir para a direita. Se eu puxo ela para a direita, ela tende a ir para a esquerda. Por isso que ela é chamada de uma força restauradora. Ok? Prosseguindo aqui com o nosso problema, vamos fazer uma abordagem agora sobre a visão da mecânica. Bem, na mecânica, um dos objetivos principais é dado as forças, né, dadas as forças que agem sobre um determinado sistema de partículas, é você encontrar a aceleração desse sistema. Então aqui eu quero encontrar a aceleração do sistema massa-mola. Vou aplicar então a segunda lei de Newton, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton, bom, ela diz o seguinte, ó, a resultante das forças sobre um corpo, ou seja, a soma de todas as forças, que aqui eu estou chamando de R, é igual à massa desse corpo vezes a aceleração desse corpo. Olha, mas daqui de cima nós vimos que a resultante é somente a força elástica, e a força elástica, por sua vez, é dada pela lei de Hooke, menos Kx. Então, eu teria o seguinte, que MA é igual a menos Kx, onde aqui, preste atenção, eu tirei os vetores. Estou trabalhando aqui somente em uma dimensão, mantive esse sinal para manter a interpretação de que a aceleração é contrária ao deslocamento. Então, por fim, eu tenho que a aceleração do meu sistema vai ser menos K sobre M vezes X, que é o nosso deslocamento. Então, aqui nós encontramos uma expressão interessante que diz para nós que, à medida que o sistema sofre
um deslocamento em relação à posição de equilíbrio, a aceleração cresce. E elas são sempre o quê? Mesma direção, e esse sinal diz que elas têm diz que ela tem sentidos opostos. Beleza? Este resultado é muito interessante, a gente vai usar ele como base para analisar um resultado futuro. Então, vamos guardar essa expressão aí. Antes da gente prosseguir de fato, achei importante a gente analisar o vocabulário que é utilizado no estudo desse nosso tópico. Eu vou chamar aqui dos elementos do movimento harmônico simples, ou do MHS, como a gente tem chamado. Então, vamos lá. O primeiro termo que se usa muito é a chamada elongação. O que é isso? Eu coloquei aquela mesma figura passada para a gente analisar a partir dela. Então, a elongação vai ser a deformação também da mola, que a gente chama deformação ou a posição, né? Que a gente chama aqui que é denotada pela letra X. Então, esta vai ser a distância, tá? No MSI é dada em metros, vai ser a distância da posição de equilíbrio. O próximo, pessoal, é a amplitude. A amplitude vai ser, então, a elongação máxima, ou seja, o quanto ela pode se deslocar além da posição de equilíbrio. Você vai ver que ela vai ficar oscilando em torno desse ponto. Quando eu puxar ela aqui para a esquerda, eu vou soltar, ela vai ficar assim, para cá e para cá. Como é um movimento harmônico simples, né, não tem dissipação nenhuma, não tem forças de atrito, isso aqui, a priori, vai ficar mexendo para a esquerda e para a direita eternamente, né, numa situação idealizada. Essa distância máxima que ela se deslocar dessa posição de equilíbrio, eu vou chamar de amplitude. Tá? E também, como é uma distância, é dada em metros no sistema internacional. A oscilação. Bem, aqui eu não quero definir o que é a oscilação, né, que é o tópico que nós estamos estudando. Mas essa palavra é utilizada quando nós fazemos um ciclo completo. Então, a partir do momento que eu estou aqui nessa posição, quando eu soltar essa partícula, ela vai e volta. Isto é a unidade que eu chamo de oscilação. Uma ida e uma volta da partícula, ou seja, um ciclo completo, eu chamo de oscilação. Tá? O período é justamente o tempo que ele demora para fazer essa oscilação completa. Então, a oscilação, lembre-se, é uma oscilação completa, é um movimento de ida e volta, de vai e vem, completo. E o tempo que ela gasta para fazer isso vai ser o nosso período, né? Que é o tempo gasto, de forma geral, para se realizar um movimento qualquer, né, de ida e volta. Pode ser uma volta completa num círculo, por exemplo. E ela, no sistema internacional, é dada em segundos. E o seu inverso, né, é a frequência. Então, suponhamos que este camarada aqui eu solte ele aqui e ele faz um movimento de ida e volta 2 vezes em 1 segundo. Ou seja, se ele fez 2 oscilações completas em 1 segundo, ele vai ser uma frequência o quê? De 2 Hz. Ou seja, lembre-se, frequência é o inverso do período. Tá? Então, enquanto o período é o tempo mínimo para a ocorrência de um fenômeno, a frequência é quantos fenômenos ocorrem por unidade de tempo.